Um vídeo muito pedido. Por vocês. Muito. Porque vocês são chatos. Como Velma é o pessoal os chatinhos que estão no chat, que são chatinhos. E quem tá aí no canal de lives, pessoas, deixa o like, se inscreve. Não é porque a gente bateu 100 mil que tem que parar. E também, fiquem de olho, façam comentários legais. Sim. Porque a gente olha os comentários. Então, assim, não adianta você destilar o ódio que você vai ser banido. Não faz nem sentido. Então, vamos ficar de boa, vamos ficar alegre, vamos ficar feliz. Feliz, Fechou? gente. Alegria, felicidade. Do nada, eu não entendi. E é isso, não é? Se 1, é 2, isso, é 3 isso, e... então. Como Velma se tornou... A pior série de TV da atualidade. Falaram tanto que é ruim que eu não vi. Então Sim, deu certo. A gente também não viu, não. Então vamos ver pelos olhos do Seijinho. Velma é um dos personagens mais queridos da Gangue do Mistério. A nova série animada protagonizada por ela era uma ótima oportunidade de explorar todo o potencial Eu também da achei personagem, que era. normalmente é reduzida a uma simples nerd atrapalhada. E a série Ok. conseguiu transformar a Velma em muito mais do que uma simples nerd atrapalhada. Agora ela é uma nerd atrapalhada insuportável. E é aquilo que eu digo. Às vezes Igual Deus muito faz nerd. uma pessoa ser Sim. tímida, porque se ela falasse muito, só sairia nerd. a da boca dela. Mas pra ser um pouco mais justo, não só a Velma é insuportável, como todo mundo nessa série é. Ela só é a pior. Velma é atualmente a série de TV com a pior avaliação da história no IMDb. Nossa. E após assistir todos os episódios, chegou a hora de Caraca. avaliar Nossa. o que deu errado. E eu já adianto que É não a é pouca pior. coisa. Foi uma grande tortura ter que assistir 10 episódios Fiquei disso, curioso, e agora, hein? mais do que nunca, eu realmente preciso de férias. A série começa com a Velma atacando a Daphne Tamo junto, nua no Jimmy. vestiário com uma bengala. nóis. E se prepara que essa é uma das coisas mais fez legais cosplay. que ela faz durante toda a série. Cosplay. Em seguida, elas encontram Ele o fez corpo cosplay. de uma colega, a Brenda, dentro do armário da Velma. Curiosamente, o corpo Vambora. dela está com a cabeça cortada e sem cérebro, igualzinho de quem escreveu essa série. A Velma é levada até a Caraca. delegacia como a principal suspeita, já que o corpo foi encontrado no armário dela e ela abertamente odeia todas as garotas populares. Isso começou porque ela e a Daphne costumavam ser melhores amigas. Mas depois que a Daphne se tornou popular, as duas pararam de se falar e a Velma se tornou esse goblin rancoroso. As mães da Daphne, que trabalham como detetives, dizem a Velma que se ela não encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, o xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. E isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma, se ela não estivesse traumatizada com o desaparecimento da sua mãe, o único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia, a mãe dela saiu para comprar um presente de Natal pra Velma Caraca, e foi nunca comprar mais cigarro. voltou. Por conta disso, ela sofre de Nossa. alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério. Sendo que ela sempre tá perto de um mistério de como ela consegue ser tão detestável. Norby, o Salsicha, que ainda não recebeu o apelido de Salsicha, que também é o melhor amigo da Velma, decide ajudá-la a encontrar quem matou a Brenda. E após algumas investigações, a Velma decide ir até a casa do Fred Jones, acreditando ser ele o assassino. O Fred nessa série é retratado como um filhinho de papai mimado, infantilizado, incompetente, burro, cujo único propósito na série é ser alvo de piadas por ele ser um homem branco. E piadas com esse tema são tão recorrentes, tão repetitivas, tão previsíveis que chega a ser muito irritante. As piadas dessa série parecem aquela criança que acabou de descobrir um palavrão e ela não para de repetir aquilo porque ela acha isso Caraca. hilário. Mas só ela tá achando graça. Enfim, na casa do Fred, a Velma começa a ter mais um episódio de alucinações e ataque de pânico que só param Ele quando tá o sendo Norby muito confessa sincero seu nesse amor vídeo. por Ele tá ela sendo e ela sincero. começa Ele a não tá nem gargalhar e fazendo zombar piada. disso. Não, Pelo visto, só o tá corpo dela largando. entra em colapso se ela fica mais de 5 minutos sem humilhar os amigos dela. O Fred encontra a Velma e ameaça fazer com ela o mesmo que ele fez com a Brenda. Mas as mães da Daphne aparecem na hora e atiram nas duas pernas dele. Sendo que ele não ia fazer nada, ele só ia pegar um talão de cheque que por algum motivo tá no roupão de banho dele pra pagar pelo silêncio da Velma. Porque na verdade ele não matou a Brenda. O que aconteceu é que a Brenda descobriu que o Fred não tem pelo no corpo nenhum e ele pagou pra ela não contar isso pra ninguém. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma encontra o corpo de uma nova colega, a Krista, dentro da lixeira de sua casa. A Velma se surpreende quando ela descobre que o seu próprio pai vai representar o Fred no julgamento pelo Peraí, homicídio e a- duplo. Mas o mais surpreendente é que E ela não é nem um pouco suspeita. Então, Encontra ela um acha cadáver. todos os cadáveres E ela não é suave. suspeita. aparentemente nenhum outro advogado quis defender o Fred, sendo que a família do Fred, Ele a é família rico, dos né? Jones, é extremamente rica. Eles Até são parece. donos de uma marca de acessórios masculinos de luxo. E nem tem provas concretas contra o Fred. A Velma fica muito brava com o pai porque ela tem certeza que o Fred é o culpado, já que ele é branco e tem o pênis pequeno. Sim, esse é literalmente o argumento que ela usa. Às vezes eu sinto que Mentira! essa série não gosta muito de homem, mas sabe quem gosta de homem?
a manual. Se você é homem, você sabe que uma das maiores... Verifiquem lá o link na descrição, gente. Verifiquem. De finalmente resolver o mistério do desaparecimento da sua mãe, que ela também tem certeza que foi sequestrada e não simplesmente abandonou ela, mesmo ela sendo essa pessoa insuportável que ela é. Então ela pede a Daphne que ela roube os arquivos da investigação, já que as mães dela são detetives, mas a Daphne pede $500 pra fazer isso porque elas não são mais muito amigas. Na verdade, elas se odeiam. E ela também diz que a Velma pode trabalhar pra ela em troca desses arquivos. A Daphne revela que ela trafica drogas na escola porque ela precisa de dinheiro pra contratar um investigador particular e descobrir quem são os pais biológicos dela e por que eles abandonaram ela. A Velma faz sentido abandonar, mas ela não. A Velma aceita vender droga, mas ela é péssima fazendo isso. Ela espanta toda a clientela sendo rude e criticando as pessoas porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Ela tenta vender drogas para um homem que se revela ser o próprio pai dela. E ela explica pra ele que ela está precisando do dinheiro pra conseguir os arquivos da mãe dela e investigar o desaparecimento dela. Então o pai diz que ele pode dar os $500 pra ela se ela ajudá-lo a defender o Fred no julgamento. Que eu ainda não sei por que ele precisa de ajuda, porque tem 0 provas contra o Fred. No julgamento, a Velma humilha o Fred na frente de todo mundo, fazendo com que ele mostre pra todo mundo que ele é incapaz de cortar um bife sozinho, quem dirá cometer um assassinato. As pessoas começam a rir dele e ele se sente tão humilhado que ele fica furioso e diz que ele seria capaz de matar as garotas sim. Então o juiz declara ele culpado. Humilhar o réu que você tá tentando defender sem avisar ele que você vai fazer isso é realmente uma ótima estratégia, Velma. Na verdade, acho que ela só fez isso porque ela tem uma necessidade crônica de humilhar as pessoas. A Daphne vai até a casa da Velma entregar os arquivos do desaparecimento da mãe dela de cortesia e a Velma descobre que o último lugar em que o celular da mãe dela esteve foi na casa do Fred. Ela começa a alucinar novamente, só que dessa vez a Daphne dá um beijo nela! O que não faz sentido nenhum! Um dos sintomas do ataque de pânico é exatamente a falta de ar. Se você acha que você deveria beijar alguém tendo uma crise de ansiedade, pergunte-se o seguinte: você daria um beijo grego em alguém com diarreia? Mas aqui isso inexplicavelmente funciona. E as alucinações da Velma param. Peraí. É assédio. Ela não pediu pra ser beijada. A pessoa tava tendo. Deu pra entender? Não é lacração? Então eu deveria falar, você me assediou, pare. Agora, pare. Vixe. Tudo errado. Velma vai até a prisão perguntar pro Fred o que ele sabe sobre o desaparecimento da mãe dela, mas ela começa a alucinar fortemente lá também e ela é expulsa e banida da prisão. Pare agora mesmo. É o melhor lugar pra se ser banido, você nunca mais vai poder ser preso. Na escola, a diretora obriga todas as garotas a fazerem aulas de autodefesa, que por algum motivo se transforma num campeonato pra determinar quem é a garota menos vulnerável. Oi, por que os meninos não têm aula de como não matar as mulheres também? O engraçado disso é que, spoiler, o serial killer é uma mulher. E nesse campeonato, a Velma e a Daphne chegam até a final. Antes do embate começar, a Velma tenta humilhar a Daphne. Ah, mentira que ela tentou humilhar mais uma pessoa. Lendo o diário dela e revelando que a Daphne, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, ela constantemente se consulta com um terapeuta da escola, que é o pai do Norman. Mas isso não funciona porque ninguém acha isso humilhante. Pelo contrário, todo mundo acha isso bastante escroto da parte da Velma. E a Daphne desce o cacete nela, vencendo o campeonato e fazendo o que todos da escola e da audiência gostariam de ter feito. A Velma se desculpa com a Daphne por ter tentado humilhar ela na frente de toda a escola. Galera, eu não pausei porque isso aqui vai virar um corte pro canal de lives. Eu não vou ficar pausando também aqui toda hora. Então relaxa aí, gente. Isso aqui não... Que tá tudo bem, tá tudo bem. Insuportável a Velma é nessa série, mano. Então não dá pra esperar 2 minutos aí. Escola, e as duas concordam em voltar a serem amigas. É Lucifer fazendo as pazes com Darth Vader. Enquanto a cidade comemora 2 semanas sem nenhum assassinato, mais um corpo é encontrado, o da Lola, que também está desmiolada. E o Fred é inocentado porque o assassinato aconteceu Cara, nem piada enquanto ele tá fazendo mesmo. estava preso. Mas isso não significa necessariamente que ele é inocente. O terceiro assassinato pode ter sido cometido por uma outra pessoa. É tipo soltar alguém que foi acusado de ter roubado um
banco só porque um outro banco foi roubado. Enfim, o xerife diz que o que as 3 vítimas tinham em comum era o fato de que elas eram bonitas. Na verdade, ele chama elas de gostosas, mas acho que isso é um pouco inapropriado. Assim, o prefeito anuncia que eles irão eleger as 5 garotas mais bonitas da cidade e dar um guarda-costas pessoal pra cada uma delas. E de alguma forma, a Velma fica responsável por criar tal lista. E ela odeia a tarefa porque ela não quer julgar as pessoas pelos padrões de beleza impostos por homens brancos. Justo ela, a pessoa que mais gosta de julgar os outros. Então ela pede pro Fred fazer a lista. E depois ela dá um livro sobre feminismo pra ele ler e parar de objetificar as garotas. Apesar de ter sido ela quem acabou de pedir pra ele objetificar as garotas. E após entregar a lista para o prefeito da cidade, ele diz que seria melhor, ao invés de gastar com guarda-costas, a Velma simplesmente ensinar essas garotas a não serem bonitas. E ela fica toda empolgada com a ideia de libertar essas pobres garotas dos padrões de beleza impostos por homens brancos. Ela quer que as garotas descubram a maravilha de serem elas mesmas sem se preocuparem com o que os outros acham bonito, fazendo com que elas esqueçam tudo que elas sabem sobre higiene básica e fazendo elas se vestirem do jeito que a Velma acha bonito. Quando a Velma vai apresentar a transformação que ela fez nas garotas para o prefeito, ela se surpreende com a revelação que elas reverteram a transformação delas. E elas ainda dão um fecho na Velma dizendo que a definição de feminilidade dela é muito restritiva. Após ler o livro sobre feminismo, o Fred começa a se atrair por mães, aparentemente. E a perua falou, tá afim? E pela Velma, porque agora ele valoriza muito mais a beleza interior. O que é bastante curioso porque a Velma não tem nenhuma. O interior dessa menina é um esgoto a céu aberto. Até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Enfim, o Norville se apaixona e começa a namorar uma outra garota, a Gigi. E a Velma não gosta nada disso, porque agora ele tem menos tempo pra ajudá-la na investigação da mãe dela. Depois de zombar dos sentimentos que ele tinha por ela, agora ela acha ruim que ele seguiu em frente. Essa amizade tá mais tóxica. Meu Deus, cara! Com personagens gostosos e mecânicas de gacha. O Fred diz para a Velma que ele descobriu que a casa dele pertencia a uma neurologista chamada Doutora Edna Perdue, que morreu num hospício após conduzir experimentos eticamente questionáveis, tipo operar fimose num enroladinho de salsicha. A Velma vai até a biblioteca procurar por arquivos da Doutora Edna Perdue, mas eles não encontram nada na caixa onde deveriam estar os arquivos, porque eles foram levados pela mãe da Velma. E mais um episódio fortíssimo de alucinações se manifesta na Velma, e dessa vez sem um Norville por perto pra fazê-la rir, ela quase morre. Foi por muito pouco. Então, ela decide simplesmente separar o Norville da Gigi. É o que um verdadeiro amigo faria. Ele separaria o seu amigo da namorada nova dele que faz ele feliz, só porque você precisa da ajuda dele. A Velma dá uma festa do pijama na casa dela, exclusiva para os membros da banda da escola, da qual ela e o Norville fazem parte. Mas a Gigi aparece na festa porque ela se inscreveu pra banda da escola. E ela implora pra Gigi pra ter o Norville de volta. Oi, posso ajudar? Vamos falar sério? O Norville era meu muito antes de ser seu. Então eu só vou falar uma vez. E no meio da discussão, a Gigi revela que o Norville é neto da doutora Edna Perdue. E a Velma fica furiosa por ele não ter contado isso. As coisas começam a ficar complicadas na festa do pijama, porque o Fred derrubou as pizzas e tá todo mundo começando a enlouquecer de fome. E como o prefeito instaurou um toque de recolher às 9 da noite, tá todo mundo preso dentro de casa. E os únicos permitidos na rua são os policiais, que estão prendendo qualquer um que estiver fora de casa. O que é bastante excludente com moradores de rua. A Velma então pede para a Daphne conseguir a chave do carro da mãe dela, após ignorar completamente o que a Daphne tá querendo contar pra Velma. E a Velma manipula o Norville para convencê-lo a dirigir a viatura. O que a Daphne queria contar pra Velma é que ela encontrou a família biológica dela. Eles são ladrões que vivem nas minas de cristais abandonadas da cidade. E isso explica por que a Daphne gosta tanto da Velma. As cavernas são o habitat natural dos Goblins. A turma vai até uma lanchonete roubar comida pra festa. Eles quase são pegos pela polícia, mas a Velma se oferece de isca pra distrair o xerife, enquanto os outros escapam. É literalmente a única vez nessa série toda que a Velma não é uma egocêntrica pau no cu. Ela passa a noite na delegacia junto com os pais do Norville, que foram presos por estarem praticando atos libidinosos com fantasias estranhas. E em troca de não contar isso pra ninguém, a mãe do Norville promete pra Velma que ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a doutora Edna Perdue. A Edna tinha descoberto uma forma de cérebro vivo fora do corpo, e isso interessou o
general Harry Mitting, que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie, para ele espionar o movimento hippie dos anos 70. Como se precisasse disso tudo para espionar pessoas que estavam fumando maconha como se fosse vape de morango. E olha que engraçado, eles deram Era o nome só se desse fantasiar. projeto Scooby. Deus perdoe Nossa, essas pessoas se não. eles inventarem de colocar o Scooby-Doo Não. nesse concorrente Não. pior criação do ser humano. Mas a doutora nunca teve êxito nesse experimento Não, e com o por passar favor, dos não. anos ela foi Não, enlouquecendo, por até favor, fechar não. completamente o seu laboratório e esconder todos os seus diários para que ninguém pudesse recriar o experimento. O que é uma pena porque eu doutora é a mãe adoraria dela. trocar o cérebro do criador dessa série pelo cérebro de um orangotango. Tenho certeza que ele faria um trabalho melhor. A Velma acredita que os assassinatos estejam ligados a esse experimento, visto que os cérebros das vítimas foram removidos. Mas ela não consegue investigar mais a fundo porque as alucinações dela ficaram muito mais fortes agora que ela está mais perto da verdade. E ela percebe que as alucinações começaram porque o pai dela não acredita que a mãe dela desapareceu, mas sim que ela os abandonou. Então a Velma tenta convencê-lo do contrário para que as alucinações dela sumam. Ela almoça com o pai no strip club e pede para que ele, por favor, acredite nela. Que- Mas ao perceber que ele não porra está muito é interessado essa? nisso, ela fica muito brava com ele. E por não querer mais a aprovação do pai, as alucinações dela param e ela consegue olhar os arquivos da doutora Edna Perdue, onde ela descobre que sua mãe sabia que havia um laboratório dela escondido debaixo da casa dos Jones, e quando ela foi pra lá investigar, ela desapareceu. A Velma vai até o laboratório na casa do Fred, onde ela é encontrada por seu pai, que mesmo não acreditando nela, decidiu acompanhá-la. Mas ele passa a acreditar quando ele encontra no chão do laboratório um bilhete com a caligrafia da mãe da Velma. Então eles se perguntam se as alucinações eram causadas pela falta de aprovação do pai, por que elas pararam quando o Norville fazia ela rir ou a Daphne beijou ela? E a explicação pra isso é a pior possível. A Velma tem medo de não ser amada. Então quando o Norville disse que gostava dela, quando a Daphne beijou ela, quando o pai dela acreditou nela, ela se sentiu amada. Talvez seria mais fácil as Nossa. pessoas demonstrarem que gostam dela. Miséria, se ela fosse a pessoa obrigado mais pelo detestável Prime. do mundo. Meu Enquanto Deus. Valeu, a faltam Daphne é 9, feita gente. de Vai lá, Obrigada manda pelo 9. seus Prime. próprios pais biológicos Mano, que querem é escapar muito com os pior do que eu cristais imaginava. Nossa, é essa horrível, série. da cara. Daphne aparecem para É salvar. Acho que muito foi a pior pior do que eu coisa que eu já ouvi. Os imaginava. ladrões e a única pessoa que consegue escapar é a Carol, que é a mãe da Daphne, que se depara com um serial killer após encontrar o relógio de bolso dele no chão. A polícia retira o toque de recolher porque a mãe do Norville conta pra imprensa que o assassino é o fantasma da doutora Edna Perdue. E pra comemorar o fim do toque de recolher, a cidade prepara uma grande festa, o Festival da Neblina. O que não parece uma boa ideia, já que a cidade acredita que o assassino é um fantasma. Um Fantasma. lugar cheio de neblina parece o lugar ideal para o fantasma cometer assassinato. Todo mundo fica muito empolgado com a festa, menos a Velma, que tá brava porque tá todo mundo comemorando enquanto tem um serial killer à solta. E ela fica em casa porque as mulheres nessa festa só podem entrar acompanhadas. Isso é bastante machista, mas eu começo a desconfiar que essa regra foi criada só pra barrar a Velma da festa. Porque eu acho que ela é a única pessoa da cidade que é chata o suficiente pra não conseguir nenhum acompanhante. Daí a Velma, ao colocar o bilhete que sua mãe deixou perto de uma fonte de luz, nota o surgimento de um número de telefone. E quando ela liga, alguém atende, mas não diz nada. E ela percebe pelo barulho de fundo que essa pessoa tá no Festival da Neblina. Acreditando ser esse o telefone do serial killer, a Velma se disfarça de homem pra conseguir entrar no festival sem nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada, haha. É mais pensado e calculado, como comédia feminina mesmo. Eu amo como essa série elogia a própria comédia dela quando a comédia dela é 90% estereotipar gente branca. E uma inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que eles. Amor, será que dá pra pedir pro chat GPT falar coisas racistas, tipo piadas racistas? É um chat inteligência artificial. Será que se eu pedir pra ele escrever piada racista, ele vai escrever? Acho que sim. Será que ele faz coisas antiéticas? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Como A gente tá assim? impressionado. Que é isso, cara? A Velma pensa que as pessoas odeiam ela porque ela é porca sem modos e porque ela fala o que pensa. Quando, na verdade, as pessoas odeiam ela porque ela é escrota com todo mundo. Principalmente com os amigos dela. Mas a série, Sim. por algum motivo, tenta convencer a gente de que se a Velma fosse um garoto, todo mundo iria adorar ela. Isso não é verdade. Ela é insuportável em qualquer gênero, etnia ou idioma. Mas, enfim, percebendo que as pessoas levam ela
ela muito mais a sério quando pensam que ela é um cara, ela sobe ao palco pra dizer a todos que fantasmas não existem e que o serial killer ainda está solta. E como é um homem falando, agora todo mundo acredita. Isso não faz muito sentido dentro da série, porque a própria série mostra diversas vezes as pessoas acreditando no que a Velma diz. O Fred mesmo só foi preso por conta da Velma e não tinha prova nenhuma contra ele. A Daphne fica afim da Velma vestido de garoto sem saber a sua verdadeira identidade. E quando ela descobre, ela fica arrasada porque a Velma não contou a verdade. Eu queria te contar que eu era o Manny, mas como homem tem tão poucas consequências para as minhas ações que eu pensei que eu ia ser idiota de nem tentar arriscar, sabe? Não é surpresa pra ninguém que a Velma é o tipo de pessoa que, se soubesse que não haveria Deus, consequências para suas ações, ela cometeria o pior tipo de atrocidade possível. E não tem nem vergonha de admitir isso. O serial killer começa a perseguir a Daphne e a Velma, mas por conta da neblina, elas conseguem despistá-lo. E a Velma consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem a mesma sorte. Ele é sequestrado pelo serial killer e fica preso num cativeiro junto com os 3 cérebros falantes das garotas que foram assassinadas. A Velma e a Daphne conseguem desbloquear o celular do serial killer, mas a única pista que elas encontram é uma foto que ele tirou acidentalmente da floresta. Então no dia seguinte a Velma se veste de Chaves pra ir até tal floresta, porque realmente porque ninguém fizeram tem paciência com ela. Ela chama a Daphne pra ir junto, mas ela está ocupada tirando fotos com a sua outra amiga Olive. Mano, eu tô Então, até numa sem crise de palavras ciúmes, a pra Velma fica comentar tendo mais isso, uma cara. combinação pra Daphne ficar com dó dela e ir junto com ela. Quando a turma chega na floresta, eles acabam ficando atolados numa ravina. E enquanto Nossa, eu tô ficando atolados, triste. a Daphne confessa que ela gosta do comportamento possessivo, controlador e manipulador da Velma, porque a Daphne tem problemas de abandono. Então ela gosta de se sentir desejada Nossa, cara. pela Velma, uma mini psicopata de 1,50 m. A rocha que os mantinha presos desaba e eles caem no que parece E morre ser uma todo mundo. extensão das minas de cristal. A Daphne e a Velma continuam procurando pelo paradeiro da mãe da Velma e elas discutem sobre quão problemática é a amizade delas. Então, a Velma diz que talvez é melhor elas não serem mais amigas. Graças a E Deus. sim, namoradas! Ah, não. Namoradas! Namoradas. Namorada. O relacionamento delas Ai, seria meu tão Deus do céu. tóxico que elas fariam até se o Durinho do Não. After parecerem a Nilson Meu. Leon. Elas escutam a voz do Fred e encontram um Deus. cativeiro, mas a caverna começa a desabar. E quando a Velma tá prestes a cair num buraco, surge a mãe dela e salva a vida dela e acaba com o nosso dia. Elas conseguem escapar na van do mistério, mas infelizmente a mãe da Velma não se lembra da identidade do serial killer que sequestrou ela. E o pai do Porque Norville ela- diz que ela está com um bloqueio de memória devido ao trauma de ter sido sequestrada. E se ela se manter feliz, em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, as memórias vão se perder para sempre. O que não faz sentido nenhum, e realmente ele inventou tudo isso. Mas eles não sabem disso. Então eles fingem que o pai da Velma não está com outra mulher com a qual ele acabou de ter uma filha. A Velma vai até o Norville, que está numa competição de esgrima, faz ele perder e pede ajuda dele pra enganar a mãe dela. E eles ainda têm Caraca, que mentir, velho. falando que a filhinha Nossa. recém-nascida do pai da Velma, na verdade, é a filha do Norville com a Velma. Então, enquanto a Velma Nossa. cuida do bebê, ela encontra no escritório do pai do Norville uma máscara de solda, igualzinha àquela que o serial killer usa. Ela denuncia o pai dele, fazendo com que toda a força policial invada a casa dele durante o jantar. Até um tanque aparece por lá. Mas segundo a própria série, homens brancos não podem fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência? Que porra é essa então? Não foram eles mesmos que insinuaram que ninguém leva a sério o que a Velma diz só porque ela é uma garota? Se a série quer passar uma mensagem, o mínimo que ela tem que fazer é manter o posicionamento dela. Sim. Eu sinceramente eu não sei como eu aguentei assistir 10 episódios Oi, disso. Silvio. Mas Eu o também pai não sei. do Norville De tem blow! aquela máscara porque é Ei, aniversário chat. do Norville Boa e ele noite, pediu meu para Não que o tá pai nada forjasse bem, uma mas espada pra obrigada pelo sub. Obrigado pelos 5 meses. Obrigado por você fazer a gente parar um pouco aqui, porque Tô ficando muito triste. é muito tristeza. mano. Obrigado. É Falta muito 8, hein? pior Falta do 8, hein, gente? Que tudo O que eu Norville imaginava. fica furioso com a Velma por ter feito ele cuidar do bebê, falsificar um boletim pra ela, comprometer a ética jornalística dela ao publicar uma notícia falsa sobre a Velma, dizendo que ela é uma heroína, denunciar o pai dele sem nenhuma grande evidência e ainda esquecer o mente. aniversário dele. A mãe da Muito. Velma acaba descobrindo todas as mentiras que ela contou só pra manter ela feliz, e mesmo assim ela se lembra da identidade do serial killer,
que é ela mesma. Ela é presa Ah. e confessa que matou as garotas porque Ai, meu Deus do céu. Um bagulho mais óbvio. Ai, meu Deus do céu. Me dá um minuto. Deus, cara, não é possível, mano. Mano, eu acho Não é possível. que os caras, quando tá fazendo o roteiro dessa série, eles pensaram, como a gente pode fazer a série mais detestável Me deram um spoiler. e a personagem Falaram mais que não é ela. Falaram que não é arrombada ela. Vamos ver. do mundo. ela queria colocar o Falaram que não é ela. Isso é muito ruim, kkk. Muito ruim, obrigado pelos 10 meses. cérebro de uma garota Falaram que não é ela. Me deram um spoiler aí. popular no lugar do cérebro da Velma. Na verdade, acho que qualquer cérebro Boa serviria, noite, viu? Qualquer querido. coisa Obrigado. melhor que o Eu cérebro. visto isso. Boa noite. Obrigado pelos 6. Não. Obrigado pelos 8 meses. E, 8 e meses. o Alan foi 10 meses. Obrigado, tamo junto. Da Velma. Mas a Velma Faltam não acredita 6. nisso porque não faz sentido ela ter fingido uma Eita. amnésia só pra depois confessar assim. A Velma Nossa, nem a minha câmera aguentou, gente. Pera aí. Nem a câmera aguenta mais, mano. Nossa, cara. Nossa, a câmera morreu. Pera. Pera aí, gente, pera aí. Nossa, não é possível. A câmera morreu real. Mentira. Não. É mentira. A câmera Mentira. realmente morreu. Mentira que aquela foi Desconecta de ali verde. e conecta pra mim. Não, não acredito que essa câmera morreu. Não morreu de verdade. Eu acho que é só desconectar e conectar. Pera aí, gente, pera aí. Fiquem aí com o Sheijin. A câmera não quer assistir, velho. A câmera não quer assistir. Meu Deus. Vê se deu certo. Deixa eu ligar de novo, pera aí. Ai, tô triste, cara. Alô? Voltamos. Nossa senhora, vambora, vambora. Velma quer conversar sós com a mãe dela, mas as policiais dizem que a única forma dela conseguir isso é se ela for presa, porque o xerife não quer que as duas cheguem perto de jeito nenhum. A Velma consegue ser presa com muita facilidade. Tudo que ela faz é pedir para que o Fred diga à polícia que a Velma fez algo que o incomodou. E como ele é um homem branco opressor, a polícia prende ela sem nenhum questionamento. Mas se a palavra do Fred vale mais do que a da Velma, como que ele foi preso quando era literalmente a palavra dele contra a palavra dela? Por que Então. agora a palavra dele vale mais? Não tem coerência nenhuma essa série. A Velma consegue se reunir com a sua mãe e percebe que ela foi hipnotizada para assumir culpa pelos crimes. Mas logo em seguida sua mãe é levada para o corredor da morte. A Daphne chega na prisão para contar pra Velma que a mãe biológica dela quase foi pega pelo serial killer e ela conseguiu roubar o relógio de pulso dele. E há um nome gravado no relógio, Harry Mitting, que é aquele general que criou o Projeto Scooby junto com a doutora Edna Perdue. E a Velma resgata uma memória não. perdida de que ela também foi hipnotizada para que ela se culpasse pelo desaparecimento da mãe dela. E foi aí que as alucinações começaram. Os óculos que a Velma usa foram deixados para trás pela sua mãe na noite em que ela desapareceu. E só agora ela foi notar que os óculos são da marca de acessórios da família do Fred. E ela notou também que o relógio de pulso do assassino também é da marca da família do Fred. A Velma então retorna ao laboratório da doutora Edna Perdue, onde ela encontra a Daphne e o Fred amarrados em macas. Ela enfrenta o serial killer espirrando perfume nele, que atrai os morcegos e ataca o assassino. Com o assassino amarrado, a Velma retira a sua máscara, revelando que ele na verdade era a mãe do Fred, a Victoria Jones, que também é filha do general Harry Mitting. Ela estava tentando trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais competente que ele, já que ele vai herdar a empresa e ele não consegue fazer nada sozinho. Para isso, ela hipnotizou a mãe da Velma e fez ela reconstruir o laboratório, e usou a inteligência dela para descobrir como recriar o experimento da doutora Perdue. O pai Não, do o vídeo Fred, tá excelente, não é por causa dele, é por causa da captura a série. Velma e liberta a Victoria, que agora quer colocar o cérebro da Velma no corpo do Fred. A Velma disse que isso não faz muito sentido, porque assim que ela trocar de cérebro, ela vai até a polícia e contar o que aconteceu. Mas a Victoria faz um apelo interessante.
A Velma tem um grande cérebro intelectual superior e nada seria melhor pra ela do que viver no corpo de um homem branco opressor que pode fazer o que ele quiser sem sofrer nenhuma consequência. Apesar de que o Fred foi Ele até foi preso, já preso. se esqueceu disso, sério. Mas realmente a única forma da Velma se tornar mais Pior irritante não é e possível. menos digna de empatia é se ela fosse rica. Como é que é? Vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Esse trabalho é um saco. E é claro que a essa altura do campeonato, Não. no último episódio, mais de 4 horas de série, eles ainda insistem em fazer piada com branco. Parece que esse é o único recurso humorístico que eles têm. Eles fazem mais piada com branco do que o Adam Sandler faz piada com peido. O Fred consegue se livrar das amarras, pega a arma morrendo. da Victoria, cerca sua mãe, mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela. Porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito e pessoas brancas não conseguem fazer nada direito. Que engraçado, ha 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 ha. E quando a Victoria está prestes a matar todo mundo, a Daphne e a Velma dizem eu te amo uma pra outra. E o Norville aparece pra salvar o dia. Com a sua espada, ele ricocheteia o tiro da arma da O Victoria tiro. que atinge uma estalactite Isso eu achei que cai legal. na cabeça da Victoria, matando ela na hora. E a Velma faz uma dancinha de comemoração em frente ao corpo da mãe do Fred. Na frente dele também. E assim termina a Velma. Uma delícia de série. Que maravilhosa. Só sugou toda a minha sanidade mental. Essa série tirou uns 5 anos da minha expectativa de vida. E eu diria que o único ponto positivo dessa série é que o Scooby não aparece. Porque com certeza eles iam achar uma forma de estragar ele também. Enfim, é isso. Eu não quero dizer mais nada sobre essa série. Se isso tiver uma segunda temporada, eu me recuso a assistir, por mais que seja o meu trabalho. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Deixa um gostei se você gostou. Se inscreva se você gostou, que eu perdi toda a minha sanidade mental. E deixa nos comentários mais sugestões de vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Meu Deus, não é Até- possível. Mano, por favor, cara, vamos fingir que isso tudo foi um delírio coletivo e essa série nunca existiu. Cara, o Seijinho, ele merece Mano, esse homem, ele merece 1 bilhão de inscritos. Por- só por ter assistido isso Por ter daqui, assistido e resumido pra gente. Vamos bater palma, velho. velho. Mano, eu jamais assistiria isso. Acho que se eu visse... Eu não veria, eu acho que eu não passaria dos primeiros 10 minutos dessa série. Não dá, cara, não tem como, não dá. Horrível. Mano...